Ok, então continuando as nossas discussões a respeito de software de planilha, né? A disposição planilha no GeoGebra e a disposição probabilidade, agora a gente vai tratar da disposição probabilidade, né? Como que a gente utiliza algumas ferramentas que o GeoGebra propicia que estão aplicadas em cálculo de probabilidades. Eu lembro que aqui nessa parte do GeoGebra, a gente vai ter tanto a parte de cálculo de probabilidades como de inferência estatística, principalmente testes de hipóteses mais utilizados. Mas a gente vai dar um pouquinho mais de prioridade para a parte de cálculo de probabilidades. Então, 4 tópicos vamos abordar aqui na sequência de cálculo de probabilidades. O primeiro deles são as funções massa de probabilidades, né, que são aplicáveis a chamadas variáveis aleatórias discretas. Logo após a gente vai discutir sobre funções densidade de probabilidade, que são aplicáveis a variáveis aleatórias contínuas. Vamos comentar a respeito da distribuição acumulada, que é válida para as duas, segue a mesma definição. E vou mostrar também uma parte que o GeoGebra ele lida, né, manipula também ou apresenta a possibilidade de fazer testes estatísticos. Então, prioritariamente, vamos ao primeiro tópico, que é a parte das funções massa de probabilidade. A gente abriu novamente o GeoGebra, veja que é a disposição default, né, do gráfico 2D, e a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher a disposição associada à probabilidade. Então, quando a gente abre essa janela, a primeira coisa que aparece, claro, é uma distribuição de probabilidade aqui, mas iremos tratar agora das funções massa de probabilidade. As funções massa de probabilidade são essas localizadas aqui embaixo. Então eu tenho algumas opções nesse caso: a binomial, a Pascal, a Poisson e a geométrica. Eu vou dar um pouquinho mais de ênfase na binomial, tá? Que é talvez a distribuição dentre as discretas a mais utilizada, certamente. E as outras, na verdade, também são exemplos de distribuições discretas que podem ser utilizadas aqui no ambiente do GeoGebra. Então eu vou escolher a binomial. E aí o ambiente que a gente aparece aqui, né, que a gente tem informado aqui, é um ambiente de uma função discreta. Discreta no sentido de que os valores, né, do domínio dessa função, eles são valores discretos, estão sobre um conjunto de valores discretos. Esse conjunto domínio ele varia, de acordo com a definição da distribuição binomial, entre 0 e o número n estabelecido aqui. Então, toda distribuição de probabilidade, isso é válido para as discretas e para as contínuas, elas têm o que a gente chama de parametrizações, né, ou parâmetros, que vão alterar basicamente a forma da distribuição. Então, neste caso, os parâmetros da binomial são o n aqui e o p, né? A partir deles, então, a gente consegue mudar o formato da distribuição. O que vai acontecer? Neste caso aqui, cada valor, né, da função associada a cada domínio aqui vai equivaler, no caso de uma função discreta, à probabilidade de ocorrência daquele valor. Então, exemplo, aqui a gente tem o valor 6, por exemplo, em destaque aqui. A gente vai destacar e eu vou até trocar aqui a informação de probabilidade aqui, 6, só para ficar em destaque o valor 6 aqui. Então, essa coluna aqui, o gráfico pode ser, tem vários formatos, depois a gente vai discutir a respeito da parte gráfica, literalmente, mas essa função, cuja altura é informada aqui, vai equivaler à probabilidade de uma determinada variável aleatória assumir o valor 6. Neste caso aqui, para esta parametrização, n igual a 20 e o p igual a 0,5, é 0,0
37, o valor aqui associado. É claro que se eu quiser um intervalo ou uma probabilidade sobre um determinado intervalo, o conjunto de valores, basta eu manipular aqui essa expressão embaixo, aqui logo abaixo, que a gente vai ter o cálculo de probabilidades nesse intervalo. Então, vamos supor que eu queira calcular a probabilidade da minha variável aleatória de interesse estar entre 6 e 10. Então, é só trocar aqui, ó, 6, né? Coloco aqui, e 10 no segundo ponto. Então, eu vou ter um intervalo de valores aqui, no qual a variável, claro, consequentemente, eu vou ter a probabilidade do x estar dentro desse intervalo aqui, ó. Neste caso, pouco mais de 50%, 0,5674. A distribuição binomial não é o objetivo do curso tratar sobre explicar conceitualmente ela, né, o que significa. Então, é só a manipulação no software. Mas só para fazer uma breve, vamos dizer, uma breve referência à distribuição, ela trata de situações onde eu tenho uma sequência de experimentos no qual a probabilidade de sucesso, né, na verdade, essa sequência de experimentos, os resultados observados podem ser sucessos ou fracassos, né, sucesso ou fracasso, é dicotomizado, e a variável ela modela o número de sucessos observados no seu experimento, sendo que a probabilidade em um experimento de obtenção de sucesso é este valor P aqui, que está em destaque aqui, no caso está 0,5. O interessante é que se eu mudar a parametrização, claro, a distribuição muda. Então, eu acabei de mudar o P para 0,7 e a distribuição, ou seja, a função, mudou. Então, eu tenho formas de fazer cálculos de probabilidade. Então, baseado no intervalo que eu tenho interesse. Nesse caso aqui, eu estou calculando entre 6 e 10, né? Mas eu vou voltar aqui, eu retornar ao 0,5, no exemplo inicial. Mas eu poderia trabalhar, então eu posso manipular graficamente também, ó, o seu valor aqui. Mas eu posso calcular probabilidades complementares, ou seja, fora desse intervalo. Seria, aliás, aqui é todo o intervalo, né? Eu abri todo o intervalo, aqui só o intervalo de interesse. E acima, né? Simplesmente uma probabilidade acima e uma probabilidade abaixo desse ponto aqui, menor ou igual, maior ou igual, né, o x ser maior ou igual que esse patamar, está dentro do intervalo, e a soma, né, de duas probabilidades com os dois limites. Então, eu tenho vários formatos aqui. O importante é saber que a soma das probabilidades vai exibir o resultado com relação à probabilidade do x assumir valores naquele intervalo. Ok, então eu retornei aqui. Vamos discutir uma parte gráfica inicialmente aqui. Então, antes da parte gráfica, só vocês percebam que tem em destaque aqui esse mi e esse sigma. Eles são valores esperados e de desvio padrão, né? Na verdade, a média e desvio padrão dessa distribuição. A cada distribuição eu tenho valores associados de esperança, né, e de variância, consequentemente desvio padrão sobre esse modelo. Neste caso, para o caso da binomial, a média vai ser sempre NP e o desvio padrão vai ser a raiz de NP vezes 1 menos P. Então, se eu fizer essa conta, esses resultados vão ser obtidos. Para discutir a respeito da parte gráfica, eu tenho formas de exibir aqui, ó. Uma delas seria sob o formato de barras, né? Então aqui eu tenho barrinhas que vão identificar as probabilidades nas alturas. Eu tenho a forma de colunas aqui, como é o padrão, e eu posso também pegar a forma simplesmente sem nenhum destaque aqui das colunas, né? dos valores aqui, onde ao invés de centralizar, isso aqui esse formato de exibição é até utilizado quando a gente vai fazer a aproximação por outras distribuições da binomial, né? É um formato que é construído aqui.
mas ao invés de centralizar no valor aqui, você vai centralizar sempre no intervalo entre o valor e a sua massa de probabilidade. Por isso que tem essa diferença. Ó. Aqui ele é centralizado no 7 e no outro exemplo, que é esse aqui, essa mesma probabilidade está entre 7 e 8 aqui. Eu tenho também o uso de aproximação normal, né, quando às vezes é conveniente eu aproximar uma distribuição binomial por uma normal. Tem algumas situações específicas onde isso acontece. Não é o objetivo do curso aqui, é simples manipulação da distribuição e não discutir sobre que situações. Mas tem alguns materiais, inclusive no meu canal, que discutem sobre aproximações de binomiais pela distribuição normal. Muito bem, então essas seriam a discussão sobre massa de probabilidade. O que eu tenho aqui são outras distribuições, né? A Poisson, a hipergeométrica, a Pascal, que vão funcionar da mesma forma. O cálculo de probabilidades equivale a uma somatória de valores de probabilidade da função massa, que está apresentada aqui, e elas têm uma parametrização também associada. Com a manipulação dela é possível a gente encontrar valores de probabilidade. Bem, o segundo aspecto o segundo conjunto de funções que a gente vai discutir são as chamadas funções densidade e probabilidade, que são aplicadas quando as variáveis aleatórias elas têm uma natureza contínua, ao invés de ser discreta. Por exemplo, no caso da binomial, os valores possíveis variavam de 0 ao número n, então geralmente é algum tipo de contagem, naquela situação contextualizada dos experimentos de sucesso e fracasso, seria contagem de sucessos em n tentativas. Por exemplo, quantas questões um aluno acerta em um determinado número de questões, supondo que o resultado esperado seria só acerto ou erro, né, de uma questão. Não bem o resultado esperado, mas os resultados possíveis. No caso da distribuição normal, a parametrização dela é por dois parâmetros, o parâmetro μ e o parâmetro sigma, e ele neste caso, por uma consequência do formato da distribuição, da forma que ela é definida, os valores esperados são iguais ao próprio μ e o sigma, né? O valor médio da variável é 0 e o valor de desvio padrão é igual a 1. Então, como é que eu vou calcular probabilidades? A probabilidade em uma variável aleatória contínua, dela, nesse caso, a variável x identificada, dela assumir valores de um determinado intervalo. O intervalo está colocado aqui de menos 1 a 1, mas eu posso alterar os intervalos, né? Ou intervalo, melhor dizendo, para calcular a probabilidade de interesse. Ele vai equivaler a uma integral desta função, né, no intervalo especificado, neste caso aqui, de aproximadamente menos 1 até 1. E o valor dessa integral calculado, não é, nesse caso da distribuição normal, não é possível calcular analiticamente a integral, é só numericamente, o valor é 0,6827. E com isso eu posso calcular diferentes probabilidades. Então a probabilidade do x ser maior que menos 1, a probabilidade do x ser menor que 1, que é o segundo limite. Ou eu posso alterar os limites aqui. Ou fazer cálculos sobre as caudas, né? Que é o caso aqui, ó, a probabilidade de ser superior, por exemplo, inferior a menos 1,5 aproximadamente e superior a 1,5. Então você vê que a gente tem aqui aproximadamente 13%. Se a gente usar o valor 2,1 aqui, ó, você vai ter uma probabilidade ainda menor, 2,1. Então, uma coisa interessante é que o ponto máximo aqui da distribuição sempre vai ser o valor da média, né? E o valor μ aqui especificado, e o desvio ele vai dar uma informação com relação à dispersão da distribuição. Em termos de formato, essa função vai se achatar à medida que o desvio é alterado. Por exemplo, se eu colocar aqui
percebam que o ponto máximo está em 0 aqui da função. Se eu colocar aqui o valor 10, o que vai acontecer é que o ponto máximo vai se alterar para 10. Claro, naturalmente eu estou trabalhando aqui com as probabilidades exibidas aqui enquanto áreas, né? Esse intervalo aqui vai ser atualizado, mas eu vou continuar com esse valor e retornar para o caso 0 aqui. Então, onde tem as caudas. A mesma coisa, né, como eu comentei, se eu aumentar aqui a dispersão, então o valor da função no seu ponto mais alto vai ficar mais achatado aqui. Então, perceba que ela fica automaticamente, a escala dela está mudando. Ó. Você vê que daqui até aqui é o -1, mas se a gente aumentar esse intervalo aqui, ó, vai ficar um pouco mais estreito, que era o mesmo intervalo anterior. Então, o cálculo de probabilidades pode ser feito a partir desta função. É o que é utilizado na prática, né, em situações práticas reais de pesquisa mesmo. A distribuição normal é uma distribuição muitíssimo utilizada em diferentes contextos de aplicação. Muito bem. Para além da distribuição normal, eu tenho várias distribuições aqui de opções para ser utilizada. Então tem aqui a estudante, mas é a t-student, distribuição Q quadrado, F exponencial, Cauchy, Weibull, gama, log normal, que é uma função, é um rearranjo da normal, e a distribuição logística. Todas elas são distribuições de natureza contínua, ou seja, o seu domínio da sua função densidade especificada, ele é contínuo, né? Um conjunto contínuo de menos, na verdade está sobre os reais, de menos infinito a mais infinito. Uma outra função também que a gente pode utilizar é a distribuição acumulada. Então, ao invés de trabalhar com a função densidade, que é esta, a função densidade tem uma propriedade, a função máxima de probabilidade, que é o caso discreto, também o tem, que é quando eu somo a probabilidade de todos os valores, naturalmente, pelos axiomas de Kolmogorov, a probabilidade da soma de todos tem que dar 1. Aqui, de maneira equivalente, como a probabilidade é informada como uma integral, se eu fizer a integração de menos infinito até mais infinito, que a gente pode pensar que é uma extrapolação do somatório, afinal a integral é uma soma de rima, o meu valor vai dar 1, né? Tem que dar 1 como restrição. Por exemplo, se eu puxar esse valor de 3 aqui até, embora eu esteja colocando aqui 14, mas toda a massa de probabilidade, ó, toda a função aqui está majoritariamente posicionada nessa posição aqui, né? Se a gente tomar na escala. Portanto, a sua integral vai ser aproximadamente 1, vai ser muito, muito próximo de 1. Claro que eu estou fazendo um truncamento aqui, né? Em um determinado momento há uma aproximação aqui e para 1, mas em tese esse valor seria infinitamente próximo de 1, mas não necessariamente 1. Bem, então, voltando ao ponto da questão da acumulada, uma forma de apresentar informações sobre probabilidade é usando a chamada distribuição acumulada, onde, na verdade, eu não trato mais de uma densidade, que é uma função abstrata, mas sim de uma função que tem um significado aqui, que no qual o f da função, ou seja, a imagem associada à função, ela é a probabilidade da variável aleatória assumir um valor menor que aquele patamar. Então, nesse caso aqui, o valor aqui, ó, vocês estão observando, a probabilidade do x ser menor ou igual a 3 é 0,843. É justamente esse valor aqui, ó, da altura da curva. E se eu alterar o ponto, o que vai acontecer? Ele vai tomar exatamente esse valor 0,637. E qualquer manipulação que eu fizer aqui, de maneira equivalente, vai ser essa informação. Ela é válida tanto para o caso contínuo quanto para o caso discreto, né? Eu posso ter essa opção de mostrar a distribuição acumulada
para o caso das variáveis aleatórias discretas e as suas distribuições, a saber, a binomial lá, a Poisson e as outras, a hipergeométrica, que a gente e a Pascal, que estavam disponíveis na ferramenta. Muito bem, para além do uso das funções para variáveis aleatórias discretas e variáveis aleatórias contínuas, eu posso fazer também a parte de estudos estatísticos, né? Que está nessa janela aqui, estatística. Então, aqui existe uma série de métodos disponíveis para você aplicar os chamados, para fazer a inferência de maneira geral sobre uma determinada população. Então, esses métodos estatísticos disponíveis aqui tem o teste de média, teste Z de média, teste T de média, tem algumas diferenças com relação à aplicação, diferença de médias. Essas diferenças, no caso do Z e do T, tem relação com o tamanho de amostra. Mas as duas, em essência, têm o mesmo objetivo. Teste Z de proporção e teste de diferença de proporções também. Nesse caso, a parte de estimação da média, né, estimativa Z e estimativa T da média. Isso aqui avaliando as distribuições dos estimadores associados, né? E além de testes de adequação, né? E teste Q quadrado também, que é um teste também de aderência. Então todos esses testes estão disponíveis aqui. Claro que eles implicam, não é o objetivo do curso, a gente estudar a metodologia associada. Então esse conjunto de métodos disponíveis, eles têm alguns parâmetros, vamos dizer, ou informações que eu vou considerar como informações de entrada, nas quais elas devem alimentar o seu, eu tenho que, ao escolher o método, eu vou ter algumas informações que eu vou ter que passar e aí verificar a discussão dos resultados associados. Então, essas são as funcionalidades aqui apresentadas na parte estatística, nesse caso, com relação ao teste Z de uma média.